pessoal, tudo bem? Sou o Lucas, sou acadêmico de medicina da Unicristos, do oitavo semestre, e vim falar um pouquinho com vocês sobre os fármacos em neurologia. Vamos falar um pouquinho da doença de Alzheimer, do status epiléptico e vamos trazer algumas questões. Falando um pouco da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é considerada a principal causa de demência no mundo. Existem outras demências, como a demência do corpúsculo de Lewy, demência frontotemporal, demência vascular. Porém, de todas, a mais frequente é a doença de Alzheimer, que ela ocorre em 70% dos casos. Ela é uma doença que é de cunho esporádico, ou seja, a história familiar positiva nela não é tão frequente. Além disso, ela aumenta com a idade, de forma que, aos 65 anos, 10% da população tem doença de Alzheimer. E aos 85 anos, 45% da população tem doença de Alzheimer. Agora, falando um pouco da fisiopatologia da doença de Alzheimer. Ela ocorre por depósitos de beta-amiloides e hiperfosforilação da proteína tau. Tudo isso vai gerar uma atrofia do hipocampo, que é a área do encéfalo relacionada à memória, e degeneração das vias neurais colinérgicas, ou seja, vai degradar a acetilcolina, gerando o quadro clínico da doença de Alzheimer. Os fatores de risco da doença de Alzheimer são idade avançada. Sabemos que com o aumento da idade aumenta-se o número de pessoas com doença de Alzheimer, de forma que com 65 anos, 10% da população tem doença de Alzheimer, e aos 85 anos, 45% da população tem doença de Alzheimer. Sexo feminino, pois ela aumenta o sexo feminino. As mulheres têm uma maior expectativa de vida em relação aos homens, logo elas têm maior suscetibilidade a ter doença de Alzheimer. O uso de estrógeno pós-menopausa, doenças crônicas como hipertensão e diabetes, tabagismo, que é um fator de risco para a doença de Alzheimer, porém é protetor em doença de Parkinson e é protetor em retocolite ulcerativa. TCE, sabe-se que traumas, principalmente traumas na região do hipocampo, estão relacionados à diminuição da memória. Além disso, o aumento da homocisteína, que está relacionado ao aumento da diminuição da vitamina B12, que é uma das causas de demência reversível, também está relacionado à doença de Alzheimer. Fatores protetores são a idade baixa. Sabemos que a doença de Alzheimer, como já havia dito, aumenta com a idade. Elevação da escolaridade. Elevada escolaridade, estudo e leituras frequentes estão mais relacionados a um fator neuroprotetor, diminuindo a chance da doença de Alzheimer. Sexo masculino, pois como nós vimos, as mulheres vivem mais e os homens acabam vivendo menos, em expectativa de vida em anos, e por conseguinte têm menos chance de desenvolverem a doença de Alzheimer. Além disso, a ingestão moderada de álcool é um fator protetor da doença de Alzheimer, porém a ingestão excessiva de álcool é neurotóxica. E exercício físico é um fator protetor também. Falando um pouco das manifestações clínicas, geralmente o paciente começa com uma perda inicial da memória recente. Ele não lembra, por exemplo, o que almoçou no dia, não lembra de fatos recentes que aconteceram com ele, pede geralmente para repetir as coisas, porque ele está muito esquecido. Posteriormente, a doença progride para alterações da memória mais tardia. Além disso, o paciente apresenta um quadro de desorientação no tempo e no espaço, muitas vezes não sabe onde está, se perde em locais que ele conhecia, muitas vezes não sabe em qual ano se encontra. Além disso, ele pode apresentar afasia, que é basicamente uma perda da capacidade de emitir a linguagem. Apraxia, que é a perda da capacidade de realizar comandos, por exemplo, bater palma, entre outros. Anomia, não consegue dar nomes a pessoas, a objetos, esquece o nome delas. Acalculia, que é a incapacidade de realizar cálculos, principalmente utilizar o dinheiro, e em casos mais tardios pode ter perda das atividades básicas de vida diária, como vestir-se, como tomar banho. Falando um pouco do diagnóstico da doença de Alzheimer, o diagnóstico ele é feito primeiramente excluindo outras causas de demência reversível, como a diminuição da vitamina B12, o hipotiroidismo sendo pedido para esse caso, o TSH e o T4 livre, o HIV, podendo pedir uma sorologia para HIV,
sífilis, que pode ser pedido o FTABS e o VDRL, e depressão, que existe uma escala de depressão geriátrica, que é o GDS. O GDS maior do que 5 está relacionado à depressão, e depressão pode ser uma das causas de declínio cognitivo no paciente idoso. Outros exames que podem ser feitos são o Mini-Mental, que é basicamente um teste em que são avaliadas as funções cognitivas do paciente. O teste do relógio, em que pedimos para o paciente desenhar um relógio com 12 marcações, um relógio ponteiro, pedindo para marcar corretamente a hora 11 horas e 10 minutos. E o teste da fluência verbal, que é um teste em que nós pedimos para o paciente falar um grupo de palavras que pertencem ao mesmo grupo, por exemplo, animais, que em pacientes durante 1 minuto. Em pacientes não escolarizados, é normal que eles falem 9 palavras em 1 minuto. E nos pacientes escolarizados, é normal que ele fale 13 ou mais, 9 ou mais nos não escolarizados, 13 ou mais nos pacientes escolarizados. A ressonância magnética, ele é um exame que pode auxiliar também no diagnóstico da doença de Alzheimer, demonstrando na ressonância uma atrofia da região hipocampal, diminuição dos sulcos e aumento dos ventrículos. O diagnóstico ele é dado pelo teste do relógio, pode ser auxiliado, como nós vimos aqui, é um teste do relógio alterado, o paciente não colocou os números de forma simétrica e não marcou a hora correta. Aqui é uma ressonância magnética de crânio em corte coronal, demonstrando o aumento, a hipertrofia dos ventrículos, uma atrofia da região hipocampal e uma diminuição dos sulcos. Em relação ao tratamento, o tratamento ele não reverte o quadro clínico, não reverte, porém ele retarda a progressão. O tratamento vai visar aumentar a acetilcolina, lembrando que ocorreu a degeneração dos neurônios colinérgicos pela doença de Alzheimer, e visa-se aumentar a acetilcolina na fenda sináptica. Porém, você não pode dar simplesmente a acetilcolina, porque ela é rapidamente degradada. Por isso, nós utilizamos os inibidores da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é uma enzima que degrada a acetilcolina na fenda sináptica. Ao inibi-la, teremos o aumento da acetilcolina na fenda sináptica. E além disso, nas formas iniciais da doença, nas formas moderada a grave, além de utilizarmos os inibidores da acetilcolinesterase, associamos aos antagonistas dos receptores do glutamato, NMDA. Falando um pouquinho dos inibidores da acetilcolinesterase, nós temos os específicos da junção neuromuscular e os não específicos da junção neuromuscular. Os específicos da junção neuromuscular são utilizados em problemas de diminuição da acetilcolina na junção neuromuscular. A doença clássica que gera isso é a miastenia gravis. E os fármacos utilizados são a neostigmina, a piridoxigmina também pode ser utilizada. Já nos não específicos para a junção neuromuscular, nós temos o DRG. É um bizuzinho, uma mnemônica, em que D é a donepezila, o R é a rivastigmina e o G é a galantamina. Existe também a tacrina, porém a tacrina não é mais utilizada porque ela é hepatotóxica. Os não específicos, eles ultrapassam a barreira hematocefálica, sendo, portanto, utilizados na doença de Alzheimer. Falando um pouquinho de cada um, a donepezila é um fármaco que tem o bizu dos 2Ds para auxiliar a defini-la, que é um fármaco que o primeiro D é o dormir, que é um fármaco que gera insônia, lembrar do dormir, e dose única, porque dos 3 ele é o único que é feito em dose única. Além disso, testes cognitivos demonstram que é o mais efetivo dos 3 em relação à cognição, melhora cognitiva após o uso. A dose feita é 5 a 10 mg uma vez ao dia. Existe também a rivastigmina, que é feita 1,5 a 6 mg 2 vezes ao dia. E a galantamina, que é do DRG. A galantamina é feita 4 a 12 mg 2 vezes ao dia. Falando um pouquinho dos efeitos adversos dos inibidores da acetilcolinesterase, nós temos náuseas, vômitos, diarreia, anorexia, cefaleia e tontura. Antagonistas do NMDA são utilizados na fase moderada a grave. O que eles fazem? Eles inibem os efeitos excitatórios tóxicos do glutamato. Porém, eles só podem ser utilizados na moderada a grave.
M de moderada grave, M de memantina, porque a memantina é o fármaco de escolha para a Alzheimer moderada grave, associado, claro, aos inibidores da acetilcolinesterase, que é o DRG, donepezila, rivastigmina e galantamina. Os principais efeitos adversos são tontura, cefaleia, constipação e confusão mental. Agora, mudando um pouquinho o tópico, do status epiléptico. O status epiléptico é definido como um estado epiléptico que dure mais do que 5 minutos ou que dure 2 ou mais estados epilépticos sem recobrar a consciência, ou seja, um que dure mais de 5 minutos, ou ter 2 ou mais estados epilépticos sem recobrar a consciência. A abordagem é efeito móvel e o ABCDE, em que o M é monitorização do paciente, o O é dar oxigênio terapia se necessário e o V é pegar um acesso. O acesso de preferência, nesse caso, é o acesso periférico, porém, se ele não conseguir ser feito, nós podemos fazer o acesso intraósseo do platô tibial. O acesso central, ele geralmente não é feito nesses casos porque ele demora muito. E o ABCDE, lembrando, o A é as vias aéreas, o B é a respiração, C a circulação, D é neurológico, que é Glasgow e pupilas, disability, e o E é expor o paciente em procura de novas lesões. Status epiléptico. A sequência de drogas utilizadas primeira é o diazepam. Caso refratário, fazemos o diazepam novamente. Caso refratário, a segunda dose de diazepam, ou nós fazemos uma terceira dose de diazepam, ou realizamos a fenitoína, certo? E após a fenitoína, caso ainda esteja refratário, nós fazemos o fenobarbital. E caso esteja refratário ao fenobarbital, nós fazemos a anestesia geral. Os fármacos da anestesia geral utilizados são propofol, tiopental e midazolam. Só repetindo porque é muito importante que essa informação seja fixada. Inicia-se com o diazepam. Caso refratário, repetimos o uso do diazepam. Caso refratário, ou utilizamos uma terceira dose do diazepam ou fenitoína. Caso refratário, fenobarbital. Caso refratário, anestesia geral com propofol, tiopental ou midazolam. Em grávidas, é preferível, ao invés do uso de diazepam, utilizar o sulfato de magnésio e em neonatos fenobarbital. Algumas perguntinhas para fixarmos o conhecimento. Qual a principal causa de demência no mundo? A principal causa de demência no mundo é doença de Alzheimer, e ela ocorre em 70% dos casos de demência. Qual o mecanismo fisiopatológico da doença de Alzheimer? O mecanismo fisiopatológico da doença de Alzheimer ocorre por deposição de beta-amiloides e hiperfosforilação da proteína tal, gerando degradação dos neurônios colinérgicos e uma atrofia da região hipocampal, que é a região relacionada à memória. Cite os fatores de risco, pelo menos 2 fatores de risco. Pode ser idade avançada, pode ser sexo feminino, hipertensão, diabetes, TCE, diminuição da vitamina B12, baixa escolaridade, leitura pouco frequente, dentre outros. Cite os exames que podem ser feitos para auxiliar o diagnóstico. Primeiro, temos que fazer os exames para excluir outras causas de demência reversíveis, como dosagem de vitamina B12, um TSH-T4 livre pensando em hipotireoidismo, a escala do GDS pensando em depressão geriátrica. Além disso, uma sorologia para HIV e um FTABS e um VDRL pensando em sífilis. Como é feito o tratamento na fase leve da doença? Na fase leve da doença, utilizamos os inibidores da acetilcolinesterase, lembrado DRG, D, donepezila, R, rivastigmina e G, galantamina. Qual dos 3 inibidores da acetilcolinesterase é feito em dose única? O que é feito em dose única, lembrando, é a donepezila. Os 2 Ds da donepezila, dormir, porque um dos efeitos adversos dela é insônia, e o segundo D é dose única, porque ele é um fármaco que é realizado em dose única. Qual fármaco é associado aos inibidores da acetilcolinesterase na fase moderada da doença? Lembrar do M de moderada grave, lembrar do M de memantina, que é o inibidor do glutamato. Define status epiléptico. Ele é definido como uma crise epiléptica que dure mais do que 5 minutos ou 2 crises seguidas sem recobrar a consciência.
qual a sequência de drogas feita no status epiléptico. Inicialmente, nós começamos com diazepam. Se refratário, fazemos diazepam novamente. Se refratário, ou uma terceira dose de diazepam, ou fenobarbital. E se refratário, só repetindo, primeiramente, fazendo diazepam. Se refratário, segunda dose de diazepam. Se refratário, terceira dose de diazepam ou fenobarbital, ou fentoína, perdão. Se refratário, fazemos fenobarbital. Se refratário ao fenobarbital, realizamos anestesia geral, que pode ser com propofol, tiopental ou midazolam. Agora, algumas questões de residência para fecharmos. São medicações utilizadas para o tratamento da doença de Alzheimer, exceto tem A, piridoxigmina, tem B, memantina, tem C, rivastigmina, tem D, donepezila, ou item E, galantamina. Pessoal, o item correto é o item A, porque a piridoxigmina ele é um inibidor da acetilcolinesterase, porém ele é exclusivo da placa, ele é utilizado para miastenia graves. Lembrar também que os não exclusivos da placa do DRG, que é a donepezila, rivastigmina e galantamina, e a memantina também é utilizada para a doença de Alzheimer, porém na fase moderada a grave da doença. Questão feita por mim. Qual dos seguintes fármacos é usado exclusivamente na fase moderada a grave da doença de Alzheimer? Galantamina, donepezila, rivastigmina ou memantina. Lembrado M de moderada a grave, M de memantina. Vou pular essa questão, pessoal. E a terceira e última questão que veremos hoje. São drogas anticonvulsivantes recomendadas para o tratamento do estado epiléptico em pediatria, exceto. Pessoal, o protocolo para pediatria não muda muito em relação ao protocolo dos pacientes adultos, principalmente os crianças mais velhas, né? Portanto, o item correto, item A, né? Vamos aos itens. Item A, carbamazepina. Item B, diazepam. Item C, fentoína. E item D, midazolam. O item correto é o item A, pois eu não falei na sequência o uso da carbamazepina. Nós começamos com diazepam, depois diazepam de novo, depois terceira dose de diazepam ou fenitoína, depois fenobarbital e posteriormente anestesia geral com propofol, tiopental e midazolam. Pessoal, muito obrigado, tenham um ótimo dia e peço, por favor, que se inscrevam no canal para obterem mais vídeos de farmacologia clínica e também sobre a neuroradiologia. Muito obrigado, tenham uma ótima noite.